A personificação do maior clube da Inglaterra, lá do canal Trave a Trave. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. Harry Apesar de Kane, não ter tantos títulos, a seleção Bob Charlton. inglesa é muito tradicional no futebol mundial. Digo isso não apenas por serem eles que criaram o esporte, e nem por terem a maior liga nacional de todo o planeta, onde os melhores jogadores estão presentes. Premier League eu gosto de assistir demais, é muito bom. Esse é um país que também é um verdadeiro berço de grandes jogadores. Mesmo que a Inglaterra tenha ficado parecida com a seleção da Bélgica nesses últimos tempos, por apresentar uma tida geração de ouro, mas não conseguir grandes feitos, eles realmente lançaram muitos jogadores excelentes para o futebol. E isso é um grande feito. E independe de grandes conquistas. É fato que a seleção inglesa está Você é cheia. muito craque, ó. Harry Kane, Sterling, o Mason Mount, aí tem ali o Maguire é ruim, é muito bom não. Tem o Kyle Walker e tem o outro que esqueci que joga no Arsenal, que é o Declan Rice, também é muito bom. Mas agora os mais ou menos aí, que eu acho ruim, é o Sterling e o Maguire, né? Que pra mim é uns caras que uma hora ou outra tem vontade de jogar bola, outra hora eles não querem jogar bola, então são mais ou menos, né? Jogadores, entre aspas, mais ou menos. De craques. E no vídeo de hoje, vamos relembrar um dos maiores, não somente de sua geração, mas de toda a história do futebol inglês. Steven Gerrard, ídolo do Liverpool e um meio-campista como poucos, que jogou, venceu títulos e marcou seu nome na história do futebol. Um cara bem acima da média, sem dúvidas, e nós vamos relembrar um pouco de sua trajetória de trave a trave. Mas antes de seguir com o vídeo, eu quero apresentar para vocês o canal Webfoot. Ele está começando agora e tem a meta de chegar aos 1000 inscritos. Então se você curte vídeos falando de futebol e ainda quer dar uma ajuda para alguém que está começando, que a gente sabe como é bem difícil esse começo, e claro, também consumir um conteúdo de muita qualidade, se inscreve lá e acompanha o conteúdo do cara. A edição é muito boa e você está fazendo parte da história dele. Quando falamos de jogadores de futebol, nós brasileiros pensamos principalmente nos nossos próprios jogadores e em outros da América do Sul. Quando o assunto são os europeus, nós certamente pensamos mais nos jogadores franceses, alemães, holandeses e até mesmo alguns espanhóis ali, sem muitas vezes apreciar muitos ingleses, os tratando como cinturas duras, cinturas de concreto e que não tem um molejo ali. E também por eles não terem muitas conquistas, nós tratamos os caras como fracassados ou viram chacota aqui, não é? Mas caras como o protagonista desse vídeo, assim como outros grandes nomes como Lampard, Rooney, Beckham, Ferdinand e tantos outros, são de uma mesma geração impecável de bons jogadores, daqueles que olhando hoje, fica até difícil saber qual a razão de nunca terem vencido nada, ou até mesmo tido boas campanhas ali. Exatamente, não é? Não dá pra acreditar. A rivalidade na Inglaterra ser muito grande entre os clubes e na seleção, o entrosamento poderia ser um pouco mais difícil, mas isso seria apenas uma opção para teorizarmos sobre o fato. Agora, voltando ao foco deste vídeo, Gerrard foi um dos caras nessa geração inglesa do final da década de 90 e início dos anos 2000 que foi sensacional, mas se não houve brilho pela seleção, sua carreira foi algo incrível, pois defendendo o Liverpool, o clube pelo qual foi multicampeão, ele levantou taças de muita importância e que ficarão para sempre na história desse gigante inglês. Mas vamos começar do início da carreira do craque. Steven George Gerrard nasceu em 30 de maio de 1980, na cidade de Winston, na Inglaterra, e se há duas coisas que são suas paixões na vida, desde muito cedo, são o futebol e o Liverpool Futebol Clube. E assim como a história de diversos outros jogadores ao redor do mundo, a de Gerrard também se inicia ainda muito jovem, durante sua infância, pois seu talento e intimidade com a bola foi notado quando ele ainda era bem pequeno. Então, em 1992, quando tinha 12 anos, ele ingressa para o clube sub-13 do Liverpool e já nesse tempo ele era considerado uma promessa, uma grande promessa. Mas para os amantes do futebol e especialmente os torcedores dos Reds, esse ano de 92 não marca apenas uma causalidade comum, porque nenhum deles esperava que o seu maior ídolo, provavelmente o seu maior ídolo da história, estaria dando os primeiros passos ali naquele ano. Dali em diante, Gerrard faria todas as categorias de base do clube até subir para o time principal, na época com apenas 18 anos de idade e na temporada 98-99. A estreia de Gerrard não poderia ser em outro lugar senão em Anfield, tanto que provavelmente ele é a alma desse estádio tão incrível e repleto de grandes histórias e momentos. Mas em uma partida válida pela Premier League, no dia 29 de novembro de 98, Gerrard entrou aos 44 minutos do segundo tempo no jogo entre Liverpool e Blackburn, que foi vencido pelos Reds por 2-0 e, apesar de jogar poucos dias depois, Gerrard já teria sua primeira partida como titular diante do Tottenham. Ao todo, na temporada de 98-99, ele disputou 13 partidas, sendo uma na Liga Europa e as outras 12 na Premier League, sem marcar nenhum gol.
Ao final dessa temporada, o Liverpool acabou não vencendo nada e terminou o campeonato inglês na 7ª colocação. Mas na temporada de virada do milênio, as coisas mudariam um pouco mais, já que haveria mais alternância entre o banco de reservas e a titularidade, pois ele ainda não era um titular absoluto do time. Onde é que essa bola foi parar? Só que apesar disso, ele ainda disputou 31 partidas nessa temporada, na temporada 99-2000, entre jogos pela Premier League, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. E ele acabou marcando seu primeiro gol numa partida contra o Sheffield Wednesday. A temporada, mais uma vez, terminaria sem nenhum título, mas ao menos a colocação no campeonato inglês acabou sendo melhor que na edição passada, já que os Reds terminaram na 4ª colocação e garantindo vaga na Liga Europa. E essa vaga seria muito importante quando a competição europeia começasse, porque vale lembrar que o ano de 2000 também marca a primeira convocação de Gerrard para um amistoso defendendo a seleção inglesa. Pouco depois ele ainda faria parte do elenco que disputou a Eurocopa ao final daquele ano, mas participou apenas de um jogo, a única partida a qual a Inglaterra venceu naquela competição, que foi contra a Alemanha. Só um jogo pela Eurocopa, 1-0 para os ingleses. E a competição no geral acabou então. Para o English Team, que foi eliminado ainda na fase de grupos. Se até a temporada anterior as coisas ainda pareciam de certa forma estarem no começo da carreira, a temporada 2000-2001 seria a virada de chave, pois além de se firmar como titular absoluto, jogando 50 partidas e marcando 10 gols, Gerrard fez parte de um elenco forte e competitivo, que tinha o Owen ali como um grande cara, e juntos conquistaram títulos como o da Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa. E o mais importante daquela temporada, a Liga Europa, no final emocionante contra o Alavés da Espanha, vencendo por 5-4 somente na prorrogação. E numa competição em que inclusive os Reds eliminaram outras grandes equipes como a Roma, o Porto e até mesmo o Barcelona na semifinal. 3 títulos de expressão que fizeram com que a atenção fosse novamente voltada para o Liverpool, que vivia uma seca já há alguns anos, mas que agora retornava ao posto no qual o time do seu tamanho deveria estar. Já sobre a Premier League, o time acabou na 3ª colocação, mas com 3 títulos conquistados, e além disso, uma vaga na próxima edição de Champions League foi conquistada, com Gerrard sendo uma peça importantíssima dessas conquistas. Não dá pra dizer que a temporada 2001-2002 foi tão boa quanto a anterior, mas passou longe de ser um ano perdido, digamos assim. Gerrard seguiu sendo fundamental naquele time, sendo titular de forma incontestável, fazendo gols e dando assistências, e 2 títulos foram conquistados, sendo de menor expressão ali, mas ainda com alguma importância, que nesse caso foi a Supercopa da Inglaterra e a Supercopa da UEFA, ambos títulos de um jogo também, né? Mas na UEFA Champions League eles caíram para o Bayer Leverkusen e na Premier League foram vice-campeões para o Arsenal. E nessa temporada o Gerrard disputou 45 partidas, marcou 4 gols e deu 4 assistências. Baixa, né? Mas a temporada 2002-2003 também acabou sendo de certa forma meio tímida, sem grandes feitos, apenas na conquista de mais uma Copa da Liga Inglesa. Gerrard estava com seus 23 anos e na Champions eles caíram ainda na primeira fase, e tendo também uma queda no campeonato inglês, ficando com a 5ª colocação. Gerrard fez 7 gols nessa temporada e na seguinte, mais dias de luta para o Steven. Só que apesar de ele não ter grandes conquistas, não é? Até 2003-2004 ali, tirando aquela Liga Europa, é claro, ele sempre manteve boas atuações individuais e ele terminou a temporada de 2003-2004 com 47 jogos e fazendo 6 gols. Isso sem contar os jogos pela seleção. Só que aí a gente chega na tal temporada 2004-2005 e essa provavelmente foi a maior conquista da carreira de Gerrard. Um único título foi conquistado, mas foi de maior expressão. No caso foi a Champions League do conhecido Milagre de Istambul. Ganharam pra cima do Milan, né, e tal. Fez uma campanha ruim na fase de grupos, de certa forma até ruim, quase sendo eliminado pelo Olympiacos, mas virou a chave ao começar a fase de mata-mata. E depois disso, o Liverpool conseguiu passar por times como o Leverkusen, a Juventus e o Chelsea, para na final encarar um Milan muito mais forte, favorito e um dos últimos campeões da competição. Como se isso não bastasse, o Milan fez 3-0 apenas no primeiro tempo daquele jogo, mas ao retornarem do intervalo, percebemos que algo que não sabemos o que aconteceu no vestiário, porque tudo mudou. O próprio Gerrard abriu o caminho para os gols do empate, terminando tudo em 3-3 e para depois nos pênaltis a história ser escrita da maneira mais surpreendente possível. Liverpool campeão, vencendo a disputa por penais em 3-2, e o Gerrard ergueria seu primeiro e único troféu da orelhuda. Ao final daquela temporada foram 43 jogos disputados, 13 gols marcados e 4 assistências, e além disso ele ganhou o prêmio de melhor jogador da Europa em 2005. Depois da importante conquista da UEFA Champions League de 2005, Gerrard ainda esteve presente em impressionantes outras 10 temporadas pelos Reds, sempre com uma devoção impressionante e poucas vezes vista. Ele conseguiu disputar Copas do Mundo, como a de 2006, 2010 e 2014, mas infelizmente sem sucesso algum por sua seleção, e ainda houve tempo de conquistar outros 2 títulos, como a Copa da Inglaterra de 2006 e uma Copa da Liga Inglesa em 2012, além de outras Supercopas pelo caminho. Ou seja, nas 17 temporadas em que esteve no Liverpool, Gerrard disputou 748 partidas, quase 20 anos no Liverpool, deu 98 assistências e conquistou 11 títulos pelo seu clube
clube do coração, faltando apenas a conquista da Premier League, já que foi vice em algumas oportunidades. Talvez a mais icônica tenha sido a temporada 2013 e 2014, onde aquele fatídico escorregão no jogo contra o Chelsea culminou no gol do time londrino, que mais tarde venceu aquela partida e tirou pontos preciosos do time em Anfield, que mais tarde viu o título indo parar nas mãos do Manchester City, que venceu a competição por apenas 2 pontos de diferença. De certa forma, Gerrard acabou como vilão devido àquele episódio, mas isso não apaga nem diminui a história tudo dele, que ele né? fez e entregou por aquele time. Gerrard jogou com grandes craques, fez parte de grandes elencos, tanto no Liverpool quanto na seleção, conquistou títulos importantes e até mesmo operou um milagre na final da Champions, não é? Mas ao fim dessa temporada do vice em 2013 e 2014, justo a do fatídico escorregão, o ídolo do Liverpool deixa o clube e parte para os Estados Jogar na Unidos para MLS. encerrar sua carreira no Los Angeles Galaxy. Por lá foram apenas 2 temporadas disputadas, entre 2014 e 2016, mas sem nenhuma conquista, até encerrar sua brilhante e vitoriosa carreira numa partida da MLS contra o Colorado Rapids em novembro de 2016. É difícil definir um jogador da qualidade de Gerrard e colocá-lo em uma determinada prateleira de outros grandes craques, mas sem dúvida alguma, ele foi um dos maiores de sua geração, pois venceu quase tudo aquilo que disputou, ficando ali à mágoa da Premier League, não é? Foi uma peça central do time durante anos, tinha características bem especiais e singulares que faziam ser único e especial, um meia muito completo, de muita força, boa bola parada, boa potência no chute, boa capacidade de marcação e recomposição, enfim, um jogador completo, com passe longo diferenciado, marcação sem igual, arremates incríveis, cara, uma figura e personalidade com a cara do Liverpool. Qualidades essas que fizeram facilmente ele se tornar a maior lenda e o maior ídolo da história do time, pelo menos neste século. E claro, sempre teve ali a questão de quem é melhor, Gerrard ou Lampard, apesar de serem 2 jogadores ingleses, Sei lá, da mano. mesma geração, serem companheiros de seleção, as pessoas sempre colocavam ali nos debates quem seria o melhor. E eu posso fazer um vídeo sobre isso. Eu já tenho um vídeo Já fizemos sobre o Lampard, né, react sobre a dele carreira aqui. dele, que está aí no card se você quiser assistir. E posso aprofundar mais nos números dos dois, nos jogos dos dois e ver quem de fato é o maior Eu acho ou que melhor jogador inglês. o Gerrard acho Mas que é pra esse melhor que o vídeo é isso. Lampard. Se você gostou do conteúdo, deixa um like aí embaixo e comente o que você pensa sobre o Gerrard, se você acompanhou a trajetória dele ou se só conhece por melhores momentos mesmo. Esse foi um cara muito pedido por vocês, não é? Então se vocês têm mais sugestões de outros jogadores que querem ver aqui no Trave a Trave, jogadores que não têm tanta expressão assim, que já estão sendo quase esquecidos e que merecem um vídeo para ter sua história marcada aqui no YouTube, deixa aí embaixo nos comentários que a gente pode produzir. Então é isso, nos vemos na próxima. Ó, galera, se você tiver curioso pra ver os skills do Gerrard, porque eu não vi nenhum jogo assim do Gerrard antes dele se aposentar, no caso, no auge dele, que foi pelo Liverpool. Eu não vi, né? Eu só fui ver depois, no YouTube, alguns melhores momentos dele, que eu vi, né, os skills dele. Então, se você tiver curioso pra ver minha reação sobre os melhores momentos dele, na época quando ele tava no Liverpool, tem aqui no canal, procura aqui que vocês vão achar. E o vídeo sobre o Lampard, daqui do canal Trave a Trave, que a gente reagiu, também que reagiu a esse vídeo, que também tá aqui no canal. Se você também tiver curioso pra ver a história do Lampard, tá aqui no canal, procura aí que vocês vão achar. E é isso, obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo se você chegou a ver o Gerrard no auge dele lá pelo Liverpool. Eu não cheguei a ver, como eu tô falando pra você, não cheguei a ver, vi só os melhores momentos dele aqui no YouTube. Mas se você chegou a ver esse craque, né, mano, jogador da Inglaterra, deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. E me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo. É isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima. Fui!